Bom, então, nesse nosso curso que nós vamos desenvolver ao longo desse semestre, nós vamos usar os microcontroladores PIC 12F629, 12F675, 12F628A, aliás, 16F628A e 16F877A, todos da microchip ou microchip. Isso aqui tem que ser com maiúsculo, né, que é o nome de uma empresa. Microchip. Vamos utilizar o compilador, o compilador da CCS e no ambiente de desenvolvimento chamado PCW. Isso aqui não ficou legal, não. Compilador da CCS no ambiente PCW. Vamos usar o MPLAB 8.92 também, embora o MPLAB esteja numa versão muito mais avançada do que essa, que é o MPLAB X. Só que o problema do MPLAB X é que ele é muito pesado. Por exemplo, se você tiver um computador com 4 GB de RAM, ele não consegue rodar o MPLAB X. Você precisa, no mínimo, 8 GB de RAM. Já o MPLAB 8.92, que é uma versão mais antiga, tem aí uns 5, 6 anos, mas é bem mais leve e atende perfeitamente ao que nós precisamos. Nós vamos utilizar também o nosso velho conhecido Proteus, né? O Proteus Design Suite, para simulações e layout da placa de circuito impresso. Bom, apesar da gente se basear nesses microcontroladores que foram citados aqui acima, as explicações e os programas podem ser adaptados facilmente para qualquer outro microcontrolador da família PIC. A título de exemplo, vamos falar das características do PIC 16F877 e do 877A. Então, muitas características dessas são comuns, mas desses que nós citamos aqui, o mais poderoso deles é o 16F877A. A frequência de operação dele vai de corrente contínua até 20 MHz. Isso aqui eu peguei de uma tabela que estava pronta. Essa crase aqui está errada. Não teria essa crase, né? Memória de programa dele é de 8.192 bytes, ou seja, 8K de memória de programa. Memória RAM dele, 368 bytes. Memória de dados E2PROM, 256 bytes. Terminais de I/O são 33. No 877 são 35. Os timers são 2 timers de 8 bits e um timer de 16 bits. CCP, controle, captura e PWM, CCP aqui, tá? São 2 módulos
no 877A e um módulo no 877. Comunicação tem SPI, USART e I2C. São as comunicações seriais dele, os tipos de comunicação que ele tem. Tem 2 comparadores, 8 canais de 10 bits cada para conversão AD, de analógico para digital. Esse outro aqui tem 14 canais, mas nós vamos usar esse aqui, ó, essa primeira coluna. Não vamos mexer com esse aqui. Até mesmo porque esse aqui, para ser encontrado no mercado, é super difícil. Aqui está a pinagem desse PIC 16F877A. Ele é um CI de 40 pinos. Você pode encontrá-lo na versão Dual Inline Package, né? Para montagem PTH. PTH é Pin Through Hole, ou pino através de furos, né? E pode encontrá-lo também em SMD. Boa noite, Matheus. Bom, é possível integrar o compilador CCS com o módulo PCM, através do módulo PCM ao MPLAB. Então, você pode escrever seus programas no ambiente do CCS e compilar usando o MPLAB. Compilar, fazer simulações. Só que, como nós vamos utilizar o Proteus, é mais prático a gente fazer as nossas simulações no Proteus. É possível, inclusive, escrever os nossos códigos no Proteus, compilar no próprio Proteus, tá? Mas isso dá um pouco mais de trabalho. O ambiente PCW da CCS, ele é muito mais amigável do que o CCS antigo, quando não existia o PCW. Quando não existia o PCW, era quase que obrigatório você fazer isso para programar em C, né? Inclusive, do material onde eu tirei isso aqui, utilizava o MPLAB 8.14, que é mais antigo do que o 8.92 ainda.
Bom, tem uma parte aqui sobre criação de projeto no MPLAB, mas nós vamos fazer isso direto no PCW, então vou pular essa parte. Bom, vamos falar da linguagem de programação que nós vamos utilizar, que é a linguagem C. Provavelmente, alguns de vocês até já programam em C, né? Confere? Ok, se você já programa em C, mesmo que não seja programação de microcontroladores, já facilita bastante. Bom, então, a linguagem que nós vamos utilizar aqui para programação é a linguagem C. Ela é uma linguagem de propósito geral, ela é estruturada, imperativa, procedural e de alto e baixo nível. Foi criada em 1972 por Dennis Ritchie, da AT&T, né, do Bell Labs, né, para desenvolver o sistema operacional Unix, que foi originalmente escrito em Assembly. Então, desde então, espalhou-se por muitos outros sistemas e tornou-se uma das linguagens de programação mais usadas e influenciando muitas outras linguagens, especialmente o C++, que foi desenvolvido como uma extensão do C. O, o C++ já não é uma linguagem procedural, é uma linguagem orientada a objeto. Bom, atualmente, a maioria dos microcontroladores existentes no mercado conta com compiladores em C, para o desenvolvimento de software. Porque essa linguagem, ela permite a construção de programas e aplicações muito mais complexas do que o Assembly. Bom, existe um ditado que diz que quem programa em Assembly, programa em qualquer linguagem. Então, é verdade. Só que com muito mais trabalho, muito mais esforço, né? Então, por exemplo, se você quer desenvolver um curso de PIC, todo ele em Assembly, você, para fazer um LED piscar, você vai gastar muitas aulas para fazer um LED piscar. Enquanto que em C, na primeira aula, você já faz o LED piscar. Programação em C, na primeira aula já dá para você fazer isso. O compilador C tem a capacidade de traduzir com alto grau de inteligência e velocidade o código em C para o código de máquina. Aí a gente pode afirmar que a linguagem C possui grande eficiência. Tá? Então, ela pode não possuir a mesma eficiência da linguagem Assembly, mas das linguagens de alto nível é a que menos se afasta, né, em termos de eficiência.
que seria essa eficiência? Você programar com a minimização do uso de memória, né? Aproveitando muito mais os recursos internos que você tem no seu microcontrolador. Então, essa eficiência da linguagem C, ela faz com que o programador se preocupe mais com a programação em si, e o compilador assume a responsabilidade como a localização de memória, enquanto que essa localização de memória, se você estiver programando em assembly, você, programadora, que vai ter que fazer, né? Operações matemáticas e lógica, verificação de bancos de memória e outras coisas também são transparentes para o programador. Bom, toda linguagem de programação, ela possui um conjunto de palavras definidas para interpretação do próprio compilador. Essas palavras, então, elas não podem ser utilizadas nas suas linhas de código de programação para outra finalidade, além daquelas que são definidas pelo compilador. Essas palavras, elas são chamadas de palavras reservadas. Nós temos uma lista delas na sequência aqui, na forma de uma tabela. Então, essas palavras reservadas são essas aí: alt, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signet, size of, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile e while. Ora, significa o seguinte: você não pode usar, por exemplo, esse nome for para nomear uma variável. Você não pode ter uma variável com o nome for, nem com o nome float, nem com o nome int, com nenhum desses nomes aqui. São palavras reservadas. Tá? Você não pode dar nomes para programas usando essas palavras reservadas. Bom, os identificadores são nomes dados às funções, variáveis, constantes, etc., e não devem conter caracteres acentuados, espaços, C cedilha, e devem sempre começar com uma letra ou com o símbolo underline, né? Que é tratado como uma letra. Então, você pode criar identificador que comece com letra ou que comece com underline. Bom, nós temos tipos diferentes de dados a serem manipulados em C. E no C padrão da CCS, eles são identificados pelas palavras char,
int, float e void. Então, char é um dado de 8 bits, então ele vai ocupar numericamente um intervalo de 0 a 255, com esses 8 bits. Int também, de 8 bits, podendo estar de 0 a 255. Float já usa 32 bits. Ele vai de 3,4 vezes 10 a menos 38 até 3,4 vezes 10 a 38 positivo. E void, que é vazio, né? Não ocupa espaço nenhum. Né? Essa palavra, esse tipo de caractere void tem algumas aplicações específicas que nós vamos ver durante a nossa programação. Por exemplo, quando você define que uma função é void, significa que ela não vai retornar nenhum resultado ao programa principal. Se toda vez que a função não retornar nada para o programa principal, você tem que declarar que ela é do tipo void. Se ela não retornar nada e você não declarar, o seu programa vai ficar esperando que ela retorne alguma coisa. Então você tem que informar para o seu código que aquela função não retorna nada. Como é que você informa isso? Através da, da atribuição do void ao tipo de função. Bom, nada melhor do que fazer programação para a gente entender isso aí. Né? Só falando assim fica meio difícil de localizar. Então, toda vez que uma função não retornar nada, você vai declarar que ela é uma função do tipo void. O tipo char, ele representa caracteres no código ASCII2, de 8 bits, sendo que cada variável do tipo char pode representar somente um caractere ASCII2. É chamado de ASCII2, né, porque existia um código ASCII com um I só, né, mais antigo, tá? Mas muita gente só fala código ASCII, mesmo sendo escrito com 2 i, tá? Não sei se vocês conhecem o código ASCII, já ouviram falar do código ASCII? Deve ter visto lá na eletrônica digital, né? Sim? Não? Ninguém ouviu falar do código ASCII? Ou tabela ASCII? Tá. Se você digitar aí na internet, no Google, você colocar aí código ASCII ou tabela ASCII, escrevendo desse jeito aqui, vai aparecer uma tabela com o significado do que é isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só alguns que não viram.
for só alguns, melhor, né? Tá aí, ó, a tabela ASCII. ASCII é American Standard Code Information Interchange. Tá? Bom, então, o código ASCII, aí nós teríamos aqui em decimal, o que que ele significa, em hexadecimal, em octal, e o que que significa e a qual caractere corresponde. Vamos pegar aqui, por exemplo, a letra A maiúscula, tá? É um caractere. Em decimal, ele é 65. Em hexadecimal, é 41. Né? E em HTML, é isso aqui, ó. Tá? Bom, normalmente se utiliza a escrita em hexadecimal. Então, quando você tecla no teclado do seu computador aí, a letra A maiúscula, né, o Shift A, ele vai gerar o 65 em decimal, tá? Que é 41 em hexa, mas como é que você transforma esse hexa aqui para binário? Então, olha, o 41H, que seria 41 em hexa, né? 41, na realidade seria 41 em hexa, mas falar 41 é errado. Como é que a gente converte isso aqui para binário? Esse algarismo mais à esquerda aqui, eu transformo ele para binário com 4 bits. Né? Como é que eu escrevo 4 em binário? Né? É 0, 1, 0, 0, né? Correspondente ao primeiro algarismo. E o 1, 0, 0, 0, 1. Então, seria esse número aqui em binário. Isso aqui representa o caractere A maiúsculo. Isso aqui representa o A maiúsculo. Observe que ele é um número de 8 bits. Tá? Então, esse caractere, todo caractere vai ocupar 8 bits. Mesmo que ele, o valor dele seja zero, nulo. Aí, ó, se você for representar esse caractere nulo, você vai colocar um arranjo de 8 zeros para representar. Né? Se você pegar o caractere A minúsculo, ele já é esse aqui, ó, 97 em decimal, que é 6 e 1 em hexa. Então, seria isso aqui, ó. 6, 1 em hexa. Isso aqui é igual a 0, 1, 1, 0, que seria o 6 em binário, com quatro bits. 0, 0, 0, 1. Então, isso aqui corresponde ao A minúsculo.
Entendido aí? Bom, aí, ó, para você saber cada caractere, como é que ele é representado nesse arranjo de 8 bits. Então, todo caractere vai ter uma combinação de 8 bits que o representa, né? Então, por exemplo, se nós quisermos o, o fecha colchete, por exemplo, seria 5D, né? Fecha colchete aqui, ó. Como é que nós vamos escrever isso aí, ó? 5D em hexa, isso aqui é... Bom, 5 é 0, 1, 0, 1. Né? E o D, ó, 10 é A, 11 é B, 12 é C, 13 é D. Então, seria o 13 em binário, né? Então, seria isso aqui, ó. 1, 1, 0, 1. Né? Isso aqui seria o 13 em binário. Então, o que representa isso aqui? Esse caractere aqui, ó. Tá? Isso aqui seria só a título de exemplo, né? Para vocês entenderem o que é esse código ASCII. Tá? É o código utilizado para a transmissão de caracteres alfanuméricos, né? Se você quiser se você quiser, por exemplo, representar os algarismos do sistema decimal de 0 até 9, você vai representar por caracteres do código ASCII também, ó, que começa aqui, ó, do 30 para o 0, chegando até o 39 para o 9. Né? É uma maneira de associar o decimal com o binário, é que no código ASCII, todos eles, o primeiro nibble começa com 3, né? Então, 30 corresponderia ao 0. 39 correspondendo ao 9. Tá? Bom, e assim por diante. Então, quando você digita esses caracteres no seu teclado, ele produz uma combinação de 8 bits que resulta nisso aí, ó. Então, você digitou A minúsculo, produz essa combinação. Você digitou A maiúsculo, essa outra combinação aqui. Digitou o fecha colchete, né? Aí é essa combinação aqui, ó. Tranquilo? Ok. Então, quando eu falei em ASCII, eu desviei lá para a tabela, né? Já o tipo int representa números inteiros de 8 bits. Tá? Quando você está trabalhando com caractere int, você está representando um número que em binário vai utilizar 8 bits. Você pode representar números de 0 a 255.
Então, diz, por exemplo, o 255 você vai representar com 8 bits, onde todas as posições têm o bit 1, né? Então, quando o caractere é do tipo int, exemplo de int, 1. Aqui o primeiro nibble, ou nibble, como prefiro chamar, 1. Isso aqui é em binário, isso aqui está em binário, hein? Então, eu vou colocar o B aqui de binário, e em decimal, isso aí é 255, tá? Em hexa, isso aí é FF, FF, em hexa. Já o zero seria isso aqui, ó. Os 4 nibbles, isso aqui em binário, igual a 0 em decimal, que vai ser 00 em hexadecimal. Vamos pensar num outro número aí. 127 seria 0, 1 em binário, seria igual a 127 em decimal, que seria o 7, convertendo esse primeiro, esse nível mais significativo aqui, ó, seria o 7, né? E esse aqui daria 15 em binário, que é representado pela letra F em hexadecimal. Ok? Então, seria o 7F em hexadecimal. Ok? Então, quando você definir que o caractere é int, significa isso aí, ó. Você vai trabalhar com ele com uma combinação de 8 bits que pode formar os números decimais de 0 a 255. E em hexa, de 00 até FF. Bom, float. Quando nós falamos de float, é para representação de números fracionários, tá? Eles utilizam 32 bits, tá? Sendo que esse tipo de dado ele deve ser evitado por conta do seu tamanho. Quando você faz um programa que usa variáveis do tipo float, você gasta muita memória. Tá? Isso aí, sempre que possível, você deve evitar. Tá? Então, às vezes é aconselhável você fazer uma conversão dessas variáveis para o tipo int, depois você volta para float. Tá? O desenho parou. Tá. Já o tipo void é utilizado em funções para declarar que ela não deve retornar nenhum valor, como eu já tinha dito. Tá?
Vou trancar uma porta aqui, senão minha netinha não me dá sossego aqui. Bom, nós podemos utilizar os modificadores de tipo. Modificadores de tipo. O que é isso? Bom, além dos dados que nós vimos acima, existem alguns modificadores de tipo. Eles são o signed, o unsigned, o short e long. Então, o signed significa que ele é sinalizado, ele tem sinal de positivo ou negativo. Unsigned, que ele é sem sinal. Então, eu declarar como unsigned int e declarar como int é a mesma coisa. Agora, se eu declarar que signed int, aí ele é um inteiro sinalizado. Então, o tipo signed int, ele vai representar valores de menos 127 até 128, tá? Incluindo o zero aí no meio, tá? O unsigned define o tipo de dado sem sinal, ou seja, somente a parte positiva de uma variável. Unsigned int, que representa valores de 0 a 255, que é a mesma coisa de eu declarar como int. Tá? Tanto faz eu usar int como unsigned int. Tá? Bom, o modificador short é utilizado para definir um valor menor que o tipo modificado. Ou seja, ao declarar uma variável como short int, a variável tem seu tamanho reduzido a 1 bit. Então, aí ela passa a ser uma variável do tipo bit. Ela só pode assumir 0 ou 1. Tá? Já o modificador long, ao contrário, ele amplia o tamanho da variável. Então, uma variável declarada como tipo long int, ela ao invés de ter 8 bits, ela passa a ter 16 bits. Tá? Então, quando você declarar uma variável como long int, ela passa a ter 16 bits. Ela é também chamada, na linguagem C do padrão CSS, de int16. Essa aula termina às 19h50, não é isso? Bom, então vamos ver uma tabela com todos os tipos de dados e os seus modificadores disponíveis para o compilador CSS.
Então, tá aqui, ó. Short int, também chamado de int1 ou boolean. Tudo isso aqui significa a mesma coisa. Se você declarar que uma variável é short int, ou declarar que ela é int1, ou que ela é boolean, ela vai ser uma variável de 1 bit só. Ela pode assumir valores 0 ou 1. Bom, se você declarar que ela é do tipo char, ela vai ter um tamanho de 8 bits. Então, o valor dela em decimal vai ser de 0 a 255. Mas ela vai ter um significado de acordo com a tabela ASCII. A partir do momento que você declara que ela é char, tá? Ela é char, então ela vai ocupar 8 bits, mais os. Se você declarou que ela é char, o valor assumido por cada caractere vai estar de acordo com a tabela ASCII. O unsigned, aí sim, o signed char vai ter também 8 bits, pode assumir valores entre menos 128 a 127, com 0 no meio, tá? E o char não sinalizado, que é esse mesmo char aqui, int8 ou byte. Se você declarar que uma variável do tipo int8 ou byte, significa a mesma coisa. Ela vai ocupar 8 bits, os valores em decimal de 0 a 255, combinação de 8 bits, né? Obedecendo aquela regra que eu falei, né? Signed int ou signed byte, que significa a mesma coisa, são de menos 128 a 127. Unsigned int, ou simplesmente unsigned, 0 a 255, tá? Que é esse mesmo int aqui, tá? Esse mesmo significado. Long int ou int16 significa a mesma coisa. Aí a sua variável vai ocupar 2 bytes, ou seja, 16 bits. Pode assumir valores de 0 a 65.535. Então, isso aí seria 2 elevado a 16, o número máximo, né? 2 elevado a 16 menos 1. Signed long int também ocupa 16 bits, aí seria o long int sinalizado, né, com sinal, que vai de menos 32.768 até 32.767. Int 32, que é um inteiro de 32 bits, que pode ir de 0 até esse número gigantesco aqui, ó. Aí você tem ele sinalizado também, nessa faixa aqui. O não sinalizado é a mesma coisa do int 32. Olha aqui, ó, veja que é o mesmo intervalo. Já o float utiliza 32 bits também, né? E vai de 3,4 vezes 10 a menos 38, faltou vezes 10 aqui, né? Vezes 10 elevado a menos 38, até 3,4 vezes 10 elevado a mais 38. Faltou a potência de 10 aí.
Bom, eu já tinha falado de variável aqui. Quando você declara uma variável como int, ou como você declara uma variável como char, né? Então, o que é uma variável? Então, as variáveis são uma representação simbólica onde são armazenados dados do programa ou dados externos, como uma tecla pressionada, uma tensão lida, etc. Então, as variáveis, como a gente viu anteriormente, podem conter letras e números, sempre começando com letras e não deve ter nome de palavra reservada pelo compilador, como, por exemplo, for, do, int, etc. Aquelas palavras reservadas são proibidas. Então, quando eu estou programando, eu tenho que declarar todas as variáveis que eu for utilizar. Em C, isso é obrigatório. Tem outras linguagens onde isso não é obrigatório. Tá? Então, declarar uma variável é simplesmente informar ao compilador que uma variável chamada x é do tipo y e que é declarada da seguinte forma. Então, tipo e o nome da variável. Então, nós podemos, por exemplo, declarar e inicializar uma variável da seguinte forma: tipo, aí vem o nome da variável e o valor da variável também, se eu quiser inicializá-la. Mas se eu não quiser inicializá-la, aí eu posso deixá-la sem valor. Então, por exemplo, unsigned int x. Unsigned int x, esse número aqui. Eu estou dizendo que a variável x é do tipo inteiro não sinalizado e que ela assume inicialmente esse valor aqui. Tá? Bom, de acordo com a teoria que nós vimos, isso aqui já está errado, porque se ela é do tipo inteiro não sinalizado, voltando aqui, ó, unsigned int, ela só pode ir de 0 a 255, né? Então, vou cancelar esse exemplo aqui, vou dar outros exemplos aqui, fica melhor. Isso aqui eu estou tirando do material que o autor cometeu esse lapsozinho aqui. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Olha, aqui eu estou declarando que a variável g é do tipo int, do tipo inteiro. Tá? Aqui eu estou declarando que a variável x é do tipo char, caractere. Então, aqui, ó, toda vez que eu quiser colocar um comentário em C, eu vou usar barra barra, tá? Então,
Aqui a variável g está declarada como int. No PCW, ambiente que nós vamos utilizar, ele coloca os comentários numa cor diferente. Você pode até mudar esse padrão de cores dele lá, né? Eu vou colocar aqui na cor verde, né? Então, aqui a variável x foi declarada como char, então ela é do tipo caractere, né? Então, ela é char, ela é um caractere. Bom, outro exemplo que eu poderia fazer é isso aqui, ó. Int, y igual a 25. Aqui eu estou declarando que a variável y é do tipo inteiro e, ao mesmo tempo, eu estou atribuindo um valor inicial para ela. Então, ela vai começar com esse valor, tá? Então, aqui a variável y declarada como int e inicializada com o valor 25. Então, quando o meu programa começar, essa variável y vale 25. Ela pode mudar ao longo do programa, ao longo da execução do programa, tá? Bom, aí vem outro conceito de variáveis globais. As variáveis globais, elas são declaradas no início do código e elas podem ser acessadas em qualquer ponto do programa, em qualquer subrotina ou subprograma, tá? Então, quando a variável é global, ela vai ser declarada no início do programa. Então, aqui tem um exemplo. Int conta unsigned int c. Então, variável int, a variável conta, declarada como sendo do tipo inteiro, variável c como inteiro não sinalizado, isso aqui está lá no início do programa, tá? Aí você tem aqui o código escrito, conta igual a 10, c igual a 2, o programa só faz isso, né? Se você tivesse subrotinas aqui, na subrotina, onde você usasse o C e o conta, elas já estariam declaradas desse tipo aqui, ó. O exemplo dele aqui foi meio pobrezinho. Dá para dar um exemplozinho bem melhor. Agora vamos ver o conceito das variáveis locais. O que são variáveis locais?
Variáveis locais, elas são declaradas dentro de uma função. Então, elas vão existir só dentro daquela função. Tá? E elas são descartadas depois da execução da função. Seja ela, essa função, uma função main, que é a do programa principal, ou uma subrotina. Então, aqui eu estou usando uma função main. Esse void aqui significa que a função main não retorna nada. E a variável conta foi declarada dentro da função main. Então, ela não é uma variável global, ela é uma variável local. Ela só vale, ela só existe dentro da função main. Tá? Se você sair para fora da função main, essa variável aqui não tem utilidade, não vai existir. Tá? Então, isso aqui significa que a variável conta vai ser incrementada a cada vez que essa linha aqui for executada. Né? Esse conta mais indica que vai incrementar uma unidade. Bom, agora temos os operadores. Então, na linguagem C, nós temos vários operadores, e a gente pode verificá-los na listagem que você vai ser descrita abaixo. Né? Então, o operador igual, que é o sinal de igualdade, associa um valor à variável. Então, se eu colocar A igual a 2, significa que essa variável vai guardar o valor 2. Bom, se ela foi declarada como do tipo int, significa em decimal que é o 2 mesmo. Mas se ela era do tipo char, aí eu vou ter que olhar lá na tabela ASCII o que é que significa o 2. Vamos rolar para a tabela ASCII aqui. Já ficou. Ó, o que é o 2 em decimal? Né? Significa STX, que é início de texto. Tá? É uma informação de início de texto. Se ela foi declarada como tipo char, é esse o significado que ela tem. Se ela foi declarada como do tipo int, ela é o 2 em decimal. Bom, aí nós temos os operadores aritméticos. Operadores aritméticos, eles são esses aqui, ó, o mais, que é a soma dos argumentos. Exemplo, A mais B. Menos, que é a subtração de argumentos. A menos B. O asterisco, multiplicação de argumentos. Então, é A vezes B. A barra, que é a divisão dos argumentos. Então, A barra B significa A dividido por B. O caractere percentual ou porcento. Isso aqui vai significar o resto da divisão. Pode ser utilizado com os valores inteiros. Então, se você escrever isso aqui, ó, A% B, isso aqui vai te dar o resto da divisão de A por B. Tá? Então, por exemplo, se você colocar, se A e B são caracteres do tipo int, e A é igual a 5, B é igual a 2, então,
Quando você fizer isso aqui, ele vai te dar como resultado a parte inteira da divisão de 5 por 2, né? 5 dividido por 2, você sabe que dá 2,5, mas a parte inteira é 2, né? E o resto dessa divisão, aí você usa isso aqui, ó, A por cento B, que vai te dar como resultado 1. Então, por quê? 5 dividido por 2 dá 2 e tem como resto 1. Você não está trabalhando. Se você quisesse 2,5, você teria que declarar a variável A como do tipo float, a variável B do tipo float, tá? E aí você iria guardar. Você poderia guardar isso aqui numa outra variável do tipo float, tá? Isso aqui só pode ser utilizado com inteiros, tá? Quando você está operando com inteiros. Com float, não vai... isso aqui não funciona. Bom, este operador aqui, dois sinais de soma, um ao lado do outro, né? Isso aí significa que vai somar um ao argumento. Então, A mais vai pegar o valor anterior da variável A e somar mais um. Por exemplo, se a variável A valia 100, depois disso aqui ela passa a valer 101. Na próxima interação, ela passa para 102 e assim por diante. Já o menos subtrai um argumento, né? Então, toda vez que encontrar isso aqui, vai decrementar uma unidade nessa variável A. Tá? Se ela valia 100, passa a valer 99. Na próxima, ela cai para 98. E assim por diante. Agora, os operadores relacionais. Operadores relacionais, eles são utilizados para comparação entre argumentos e retornam uma resposta verdadeira ou falsa. Então, em linguagem C, não existe uma variável booleana para o resultado verdadeiro ou falso. Todo valor igual a zero será considerado falso e todo valor diferente de zero, qualquer valor, será considerado como verdadeiro. Então, o primeiro operador, esse igual, ou seja, dois sinais de igualdade, um ao lado do outro. Compara se é igual a, por exemplo, aqui, A igual a 5. Aqui vai verificar se A for igual a 5, então isso aqui vai retornar, vai dar como resposta verdadeira. Se o A não for igual a 5, vai dar como resposta falso. Tá? Esse operador aqui, o ponto de exclamação seguido do igual. Compara se é diferente. Então, aqui nós vamos comparar se A é, vamos verificar se o A é diferente de 5. Se for diferente de 5, retorna verdadeiro. Se não for diferente de 5, ou seja, se for igual, vai retornar falso. Tá? Maior. Compara se é maior que. Então, A maior do que 5. Se A for maior do que 5, vai retornar verdadeiro. Se não, vai retornar falso. Tá? Esse é o sinal de menor. Compara se é menor que. Se A é menor do que 5. Se A for menor do que 5, a resposta vai ser verdadeira. Se não, vai ser falsa. Esse aqui já é o maior ou igual. Se for maior ou igual, vai retornar verdadeiro.
Se não for, vai retornar falso. E aqui é o menor ou igual. Compara se é menor ou igual. Retorna verdadeiro se for menor ou igual. Por exemplo, suponhamos que A seja 4. Vai comparar com 5. Deu que o retorno vai ser verdadeiro, né? E se A for igual a 5, também vai dar verdadeiro, porque vale menor ou igual. Então, esses operadores relacionais são muito importantes. Isso aí, normalmente, é muito utilizado com o if. Nós vamos ver nas nossas programações. O Adson perguntou aqui se int se funciona dessa forma aqui. Não, você tem que declarar. Não, se não me falha a memória, funciona assim. Tá? Você declarar que é inteiro e já inicializar aquele inteiro, se não me engano, funciona, mas depois a gente tira essa dúvida aí. É só a gente fazer, se não der erro de compilação, funciona. Ou se o programa funcionar, porque tem certas coisas que não dão erro de compilação, mas dá erro de lógica. E temos os operadores lógicos bit a bit, que é outra classe de operadores. Isso aqui, esse i comercial, é a função end, tá? A função end, aquilo que faz a porta end, isso aí é bit a bit. Essa barra vertical é o OR, tá? Esse acento circunflexo é o ou exclusivo, shor. O till é o complemento, o not é o inversor. Esse aqui, ó, dois maior um ao lado do outro, é deslocamento à direita. Dois menor um ao lado do outro, é deslocamento à esquerda. Bom, e nós podemos usar esses operadores lógicos relacionais também. É, você fazer uma lógica, mas sendo relacional. Bom, vou dar exemplos disso aí na próxima aula. Tá? Tá acabando nosso tempo aqui, né? Então vamos lá. Exemplos na próxima aula. Então acabou aqui o nosso tempo. Vamos parar a gravação. Boa noite para vocês. Tenham um ótimo resto de semana e até a terça-feira da semana que vem. Até lá. Eu tenho que sair da sessão meio rapidinho, porque eu tenho que dar uma outra aula.